Adriano Fontes Leal era milionário, desconfiado e acreditava que todo mundo escondia algo. Quando notou que Liliana Soares, a faxineira grávida, saía todos os dias no mesmo horário, carregando uma bolsa pesada, teve certeza. Ela estava escondendo alguma coisa. Ele decidiu segui-la, e o que ele viu atrás daquela porta não destruiu apenas suas suspeitas, destruiu tudo o que ele acreditava sobre as pessoas. E naquele dia, o homem que nunca chorava, chorou. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. A mansão no Alto de Pinheiros era imensa, silenciosa e gelada como o coração de seu dono. Adriano tinha 42 anos, uma fortuna construída no mercado imobiliário e uma certeza inabalável. As pessoas sempre queriam algo, sempre. Ele aprendera isso do jeito mais doloroso possível. O divórcio com Renata havia deixado marcas profundas. Ela simplesmente entregara a guarda da filha como quem devolve um produto com defeito. Disse que não nascera para ser mãe. Assinou os papéis e sumiu. Desde então, Adriano criava Cecília sozinho. Ou melhor, pagava para que outros a criassem. Babás competentes, frias, pontuais. Ele achava que isso bastava. Prover financeiramente era seu papel. O resto era detalhe. Mas então, Liliana Soares Beltrão entrou na vida deles. Ela tinha 28 anos, estava grávida de 6 meses e trabalhava como faxineira. Foi contratada por indicação de uma amiga da ex-secretária de Adriano. No primeiro dia, ele mal olhou para ela, apenas acenou de longe e voltou para o escritório. Mulheres grávidas eram frágeis, lentas, problemáticas. Ele não esperava nada além do básico, mas Liliana não era básica. Ela limpava a casa com uma eficiência impressionante, mesmo com a barriga grande. Não reclamava, não pedia favores. E o mais estranho, sempre saía no mesmo horário. Todos os dias, sem exceção, 15 horas em ponto. Pegava uma bolsa de tecido gasto grande e pesada e desaparecia porta afora. Adriano começou a reparar nisso na segunda semana. No começo, achou que era coincidência, mas coincidências não existiam no mundo dele. Tudo tinha um motivo, tudo escondia uma intenção. E aquela mulher, por mais simples que parecesse, estava escondendo alguma coisa. Ele passou a observá-la com mais atenção. Liliana era educada, mas firme. Respondia quando perguntada, mas nunca se estendia. Não fazia fofoca. Não pedia adiantamento, não choramingava sobre as dificuldades da gravidez. Aquilo era estranho demais para Adriano. Todo mundo queria algo. Por que ela não? Uma tarde ele estava no corredor quando ouviu risadas vindas da sala. Parou. Risadas? Naquela casa? Espiou pela porta entreaberta e viu Cecília sentada no chão, brincando com blocos de montar. Liliana estava ao lado dela, também sentada, sorrindo enquanto a menina contava uma história confusa sobre cavalos e castelos. E aí a princesa salvou todo mundo, Cecília gritou animada. Ela era corajosa, né? Liliana respondeu com a voz doce e tranquila. Igual a você, tia Lili. Adriano sentiu algo estranho no peito. Raiva, incômodo. Ele não sabia. Apenas sabia que aquilo não estava certo. Liliana era a faxineira. Não era babá. Não era amiga da família. E certamente não deveria estar se envolvendo emocionalmente com Cecília. Ele entrou na sala com passos pesados. Cecília, vá para o quarto. Agora! A menina levantou os olhos assustada. Liliana se levantou devagar, ajeitando a barriga. Desculpe, senhor Adriano. Eu só estava ajudando a menina a guardar os brinquedos. Não preciso que você ajude minha filha. Preciso que você limpe a casa. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Liliana baixou os olhos, mas não se curvou. Ela apenas concordou e saiu da sala. Cecília ficou parada com os olhos marejados. Papai, por que você foi grosso com a tia Lili? Ela não é sua tia, é a faxineira, mas ela é legal comigo.
Vá para o quarto, Cecília. A menina obedeceu, mas antes de sair, olhou para o pai com uma expressão que Adriano não conseguiu decifrar. Tristeza? Decepção? Ele afastou o pensamento e voltou para o escritório. Mas a inquietação continuou. Nos dias seguintes, Adriano passou a observar Liliana de forma quase obsessiva. Anotava mentalmente os horários, os movimentos, as expressões. Ela sempre saía às 15 horas, sempre com aquela bolsa pesada. Para onde ela ia? O que carregava ali dentro? Ele pensou em confrontá-la, mas algo o impedia. Talvez fosse orgulho, talvez fosse medo de parecer ridículo. Afinal, o que uma faxineira grávida poderia estar escondendo? Roubo? Impossível. Ele checava tudo, nada sumia. Então o que era? A desconfiança virou uma ferida aberta. Adriano não conseguia mais se concentrar nas reuniões. Ficava pensando naquela mulher, naquela bolsa, naquele segredo. E quanto mais pensava, mais convencido ficava. Liliana escondia algo grave. E ele precisava descobrir o quê. Foi quando tomou a decisão. Ele iria segui-la. Não importava o que fosse necessário. Ele descobriria a verdade. Porque Adriano Fontes Leal não tolerava mistérios, não tolerava mentiras. E principalmente, não tolerava ser enganado. Marcou o dia na agenda, cancelou reuniões, preparou um carro discreto e esperou. Quando Liliana saiu, exatamente às 15 horas, com a bolsa pendurada no ombro e o passo apressado apesar da barriga grande, Adriano estava pronto. Ele a seguiria até o fim e finalmente saberia o que aquela mulher tanto escondia. Enquanto Adriano alimentava sua desconfiança, algo muito mais simples e verdadeiro acontecia dentro daquela mansão gelada. Cecília estava se apegando a Liliana de um jeito que ninguém conseguia explicar. E isso incomodava todo mundo, menos a menina. Cecília Fontes Leal tinha 5 anos e uma solidão grande demais para caber dentro de um corpo tão pequeno. Ela não entendia direito o que era aquele vazio que sentia, mas sabia que existia. Era como se todo mundo ao redor dela estivesse ali de corpo, mas não de verdade. As babás cumpriam horários, davam banho, serviam comida, mas nenhuma delas ficava. Nenhuma delas se importava, até Liliana chegar. No começo, Cecília achou que ela seria igual às outras, mas logo percebeu que não. Liliana era diferente. Quando a menina falava, Liliana realmente escutava. Parava o que estava fazendo, olhava nos olhos dela e prestava atenção. E isso era raro, muito raro. Tia Lili, você gosta de unicórnios? Cecília perguntou um dia, enquanto desenhava na mesinha da sala. Liliana estava passando pano no chão, mas parou e se aproximou. Eu nunca vi um de verdade, mas acho que são bem bonitos. Você gosta? Eu amo. Queria ter um de verdade. Quem sabe um dia você não encontra um, né? Cecília sorriu. Aquele tipo de resposta a fazia sentir que seus sonhos importavam. As babás sempre diziam coisas como unicórnios não existem ou pare de fantasiar. Liliana nunca fazia isso. Mas o pai de Cecília não gostava daquela proximidade. Toda vez que via Liliana conversando com a filha, Adriano aparecia com alguma desculpa para interromper. Pedia que ela fosse limpar outro cômodo. Mandava Cecília para o quarto. Criava barreiras invisíveis entre as duas. E Cecília percebia, mesmo sendo criança, ela percebia. Por que o papai não gosta de você? Cecília perguntou uma tarde, enquanto Liliana arrumava os brinquedos espalhados. Liliana parou por um segundo, surpresa com a pergunta. Seu pai gosta de mim, sim. Ele só está ocupado. Não está, não. Ele fica o dia inteiro no escritório, mas não faz nada. Eu vejo. Liliana sorriu com tristeza. Ela conhecia aquele tipo de solidão. A solidão de quem está rodeado de coisas, mas vazio de gente. Às vezes os adultos ficam cansados, Cecília, e quando ficam cansados, esquecem de demonstrar o que sentem. Mas você não esquece. Eu tento não esquecer. Cecília abraçou as pernas de Liliana com força.
A faxineira sentiu um aperto no peito. Ela sabia que não deveria se envolver. Sabia que aquele não era seu lugar. Mas como ignorar uma criança que implorava por afeto? As babás que trabalhavam na casa não gostavam de Liliana. Elas achavam que ela estava ultrapassando limites, que estava querendo aparecer, que estava tentando se aproveitar da situação. Comentavam nos corredores em voz baixa, mas alta o suficiente para que Liliana ouvisse. Ela acha que vai virar parte da família, uma delas disse, com desprezo na voz. Coitada, quando o patrão descobrir o que ela anda fazendo, vai mandar embora na hora. Liliana fingia que não ouvia, mas ouvia e doía. Ela não queria nada além de fazer seu trabalho, mas não conseguia ignorar Cecília. Não conseguia fingir que não via o quanto aquela menina precisava de alguém. Um dia, Adriano flagrou as duas no jardim. Cecília estava sentada no colo de Liliana, que acariciava os cabelos da menina enquanto contava uma história. Era uma cena simples, mas carregada de algo que Adriano não conseguia nomear. Ternura? Conexão? Ele não sabia. Só sabia que aquilo o incomodava profundamente. Liliana, pode vir aqui, por favor? A voz dele era controlada, mas firme. Liliana levantou devagar, ajeitando Cecília no banco do jardim. Fique aqui, tá bem? Já volto. Cecília concordou, mas seus olhos ficaram preocupados. Adriano esperou que Liliana se aproximasse e falou baixo, mas com dureza. Eu já disse que você não precisa ficar entretendo minha filha. Você foi contratada para limpar a casa, não para ser babá. Eu sei, senhor Adriano, mas a menina estava sozinha e... E o quê? Você achou que podia decidir sozinha o que é melhor para ela? Liliana respirou fundo. Ela não queria briga, não queria confusão, mas também não aceitava ser tratada como se estivesse fazendo algo errado. Eu não estou decidindo nada. Só não consigo ignorar quando uma criança me chama. Se o senhor prefere, eu evito. Prefiro. Liliana concordou e voltou para dentro da casa. Mas Cecília viu tudo. E pela primeira vez, sentiu raiva do pai. Raiva de verdade. Naquela noite, quando Adriano foi dar boa noite, Cecília virou o rosto. Estou com raiva de você. Adriano parou, surpreso. Por quê? Porque você é sempre grosso com a tia Lili. Ela é a única que gosta de mim. Cecília, eu gosto de você. Não gosta não. Você só trabalha. Você nem me olha. As palavras foram dolorosas. Ele tentou responder, mas não sabia o que dizer. Cecília virou de costas e puxou o cobertor. Adriano saiu do quarto em silêncio. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu perdido. Porque a filha tinha razão. Ele não olhava para ela, não de verdade. E Liliana, a mulher que ele tanto desconfiava, estava fazendo o que ele deveria estar fazendo. Mas em vez de reconhecer isso, Adriano preferiu culpar Liliana. Ela estava atrapalhando, estava confundindo Cecília, estava criando uma dependência emocional perigosa. E ele precisava descobrir o que mais aquela mulher escondia. Porque se ela era capaz de manipular os sentimentos de uma criança, o que mais seria capaz de fazer? A decisão de segui-la ficou ainda mais forte, e ele contava os dias para executar seu plano. Adriano sempre se orgulhou de ser um homem racional. Ele não agia por impulso, não se deixava levar por emoções. Mas quando se tratava de Liliana, toda aquela racionalidade começava a ruir. E ele odiava isso. Passou a anotar tudo: horários, movimentos, comportamentos, como um detetive amador tentando montar um quebra-cabeça invisível. Liliana sempre saía às 15 horas. Sempre. Mesmo quando havia trabalho extra, mesmo quando chovia, mesmo quando parecia exausta. E aquela bolsa, aquela maldita bolsa de tecido surrado que ela carregava todo dia. Adriano começou a imaginar cenários. Talvez ela estivesse roubando. Pequenas coisas que ele não notaria de imediato. Talvez estivesse vendendo informações sobre ele para concorrentes. Ou pior, talvez estivesse envolvida com algo ilegal. A mente dele criava possibilidades cada vez mais absurdas, mas ele não conseguia parar.
A obsessão silenciosa tomou conta dos seus dias. Numa manhã de quinta-feira, ele estava no escritório quando ouviu passos leves no corredor. Levantou e espiou pela fresta da porta. Era Liliana, carregando um balde e panos de limpeza. Ela subia as escadas devagar, segurando a barriga com uma das mãos. Parecia cansada, muito cansada. Adriano foi tomado de repente por algo que não queria nomear. Culpa? Compaixão? Afastou o pensamento e voltou para a mesa, mas não conseguiu trabalhar. Ficou olhando para a tela do computador sem ver nada, pensando naquela mulher, tentando entender o que o incomodava tanto. Não era apenas a desconfiança. Era outra coisa, algo mais profundo e perturbador. Liliana o desestabilizava, e Adriano odiava ser desestabilizado. Na hora do almoço, ele desceu para a cozinha. Liliana estava sentada à mesa pequena dos funcionários, comendo arroz, feijão e um pedaço de frango. Simples. Ela mastigava devagar, com a mão livre apoiada na barriga, como se acalmasse o bebê. "Está tudo bem com a comida?" Adriano perguntou, mais por dizer algo do que por real interesse. Liliana levantou os olhos, surpresa. "Está sim, senhor Adriano. Obrigada. Você precisa se alimentar direito. Está grávida. Eu sei, estou me cuidando." Ele ficou parado ali, sem saber o que dizer. Liliana voltou a comer tranquila. Não havia constrangimento nela. Não havia medo. E isso o irritava. Por que ela não tinha medo dele? Todo mundo tinha. "Você sai sempre no mesmo horário", ele disse, tentando soar casual. Liliana parou de mastigar por um segundo. Depois engoliu e respondeu, "Sim. Tenho um compromisso fixo." "Que tipo de compromisso?" "Pessoal." A resposta foi educada, mas firme. Liliana não deu detalhes, não se justificou, apenas voltou a comer. Adriano sentiu a mandíbula travar. Ela estava escondendo algo. Ele tinha certeza agora. "Você sabe que pode confiar em mim, não sabe?" Ele tentou, mudando a abordagem. Liliana ergueu os olhos novamente. Havia algo naquele olhar. Não era desafio, era cansaço. Cansaço de ser interrogada, de ser julgada. "Eu confio no senhor como patrão, senhor Adriano, e respeito meu trabalho, mas minha vida pessoal é minha." Pronto, ali estava, a linha que ela traçava entre eles. E Adriano não gostava de linhas que não podia cruzar. Ele saiu da cozinha sem responder. E a partir daquele dia, a obsessão piorou. Adriano começou a prestar atenção em coisas que antes ignorava. O jeito como Liliana dobrava as roupas, como ela arrumava os móveis, como ela conversava baixinho consigo mesma enquanto limpava. Ela tinha uma rotina precisa, quase ritualística, e isso o intrigava ainda mais. Ele também percebeu que ela nunca pedia nada. "Ela é estranha", ele comentou com a secretária numa tarde. "Estranha como, senhor Leal?" "Não sei, quieta demais, reservada demais." A secretária deu de ombros. "Ela é educada e trabalha bem, não vejo problema." Mas Adriano via problema em cada silêncio, em cada sorriso discreto, em cada movimento calculado. Liliana era um enigma que ele precisava desvendar, não por necessidade, mas por pura incapacidade de aceitar o desconhecido. E então chegou o dia que ele tanto esperava. Sexta-feira, céu nublado. Adriano cancelou todas as reuniões. Disse à secretária que sairia mais cedo. Pegou as chaves do carro antigo que quase não usava e estacionou a 3 quadras da mansão. Esperou. O coração batia mais rápido do que ele gostaria de admitir. 15 horas em ponto. Liliana saiu pela porta lateral, como sempre. Bolsa no ombro. Passo apressado. Barriga grande balançando a cada movimento. Ela olhou para os lados, como se checasse algo, e seguiu pela calçada. Adriano ligou o carro e começou a segui-la. As ruas mudavam rapidamente. O bairro nobre dava lugar a casas mais simples. Comércios pequenos. Calçadas rachadas. Adriano nunca havia passado por ali. Era como entrar em outro mundo. Um mundo que ele ignorava completamente. Liliana caminhava com determinação, apesar do cansaço visível.
Ela parou uma vez para descansar, apoiando-se num poste. Respirou fundo, ajeitou a bolsa e continuou. Adriano mantinha distância. Não queria ser visto, mas também não queria perdê-la de vista. O coração dele batia forte. Havia expectativa, medo, ansiedade. Ele estava prestes a descobrir a verdade. E uma parte dele se perguntava se realmente queria saber. Liliana virou numa esquina. Adriano acelerou um pouco e virou também. E foi quando viu um prédio velho, paredes descascadas, uma placa desbotada na frente. Liliana subiu os degraus e entrou. Adriano estacionou e ficou parado, observando. O que era aquele lugar? O que ela estava fazendo ali? Ele precisava saber. Desceu do carro, trancou a porta e se aproximou devagar. Subiu os mesmos degraus que Liliana havia subido. Espiou pela janela e o que viu mudou tudo. Adriano nunca imaginou que estaria ali, parado na frente de um prédio velho, espiando pela janela como um ladrão. Mas a necessidade de descobrir o que Liliana escondia era maior do que qualquer constrangimento. Ele precisava saber a verdade e finalmente estava prestes a descobri-la. O lugar era um asilo, simples, limpo dentro do possível, mas claramente mantido com recursos escassos. Havia cadeiras de rodas enferrujadas encostadas na parede, cortinas desbotadas. O cheiro de desinfetante barato misturado com algo que Adriano não conseguia identificar. Pela janela, ele viu Liliana. Ela estava no meio do salão, cercada por idosos, alguns sentados, outros deitados em macas improvisadas. Liliana abriu a bolsa que tanto intrigava Adriano e começou a tirar coisas de dentro. Pacotes de biscoito, frutas, remédios, fraldas geriátricas, panos limpos, sabonete. Adriano ficou paralisado. Ela não estava roubando, não estava escondendo nada ilegal, estava levando doações do próprio bolso, com o salário que mal dava para ela mesma sobreviver. Uma senhora idosa se aproximou. Liliana a abraçou com cuidado, como se abraçasse alguém frágil demais para ser tocado com força. A mulher chorava. Liliana enxugou as lágrimas dela com a manga da própria blusa e sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Adriano sentiu algo estranho no peito, uma pressão, um aperto. Ele continuou observando. Liliana ajudou um senhor a se sentar direito na cadeira. Ajeitou o travesseiro atrás das costas dele. Ofereceu água. Conversou baixinho. O homem sorriu. Um sorriso banguela, mas cheio de gratidão. Ela pegou a mão dele e ficou ali, apenas segurando, como se aquilo bastasse. E bastava. Adriano viu Liliana trocar a fralda de uma senhora que parecia inconsciente. Ela fazia tudo com delicadeza, sem pressa, sem nojo, sem impaciência, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. E talvez fosse. Para aquelas pessoas, Liliana era a única coisa importante que restava. Ele viu quando ela sentou no chão ao lado de um idoso que chorava sozinho num canto. Ela não disse nada. Apenas ficou ali, presente, viva, real. O homem parou de chorar aos poucos e encostou a cabeça no ombro dela. Adriano não conseguia desviar os olhos. Cada gesto de Liliana era um golpe na consciência dele. Cada sorriso que ela arrancava daqueles rostos esquecidos era uma acusação silenciosa. Ele, que movimentava milhões, nunca havia dedicado um minuto sequer para alguém daquele jeito. Ele, que tinha tudo, nunca dera nada de verdade. E Liliana, que não tinha quase nada, dava tudo. Adriano sentiu os olhos arderem. Não chorava desde o divórcio. Desde que Renata jogou na cara dele que ele era incapaz de sentir qualquer coisa. Ele havia concordado na época. Achava que realmente não sentia, que não precisava sentir. Mas agora, naquele momento, parado diante daquela janela suja, olhando para uma faxineira grávida cuidando de estranhos com mais amor do que ele jamais dera à própria filha, Adriano chorou. Chorou em silêncio. Lágrimas quentes que desciam devagar e queimavam. Lágrimas de vergonha, de arrependimento, de raiva de si mesmo.
Ele havia seguido Liliana achando que descobriria um segredo sujo e descobriu o contrário. Descobriu bondade pura, descobriu generosidade verdadeira. Descobriu uma mulher que, mesmo grávida, mesmo cansada, mesmo ganhando pouco, escolhia usar o pouco que tinha para cuidar de quem ninguém mais queria cuidar. Adriano se afastou da janela e encostou na parede do lado de fora. Respirou fundo, tentando controlar as emoções que não sabia que ainda tinha. Passou a mão no rosto, enxugando as lágrimas. Sentiu-se ridículo, sentiu-se pequeno, sentiu-se perdido. Ele não sabia o que fazer com aquela descoberta. Não sabia como encarar Liliana depois daquilo. Não sabia como olhar para si mesmo, porque a verdade era brutal. Ele passara semanas desconfiando de uma mulher que valia mais do que ele jamais valeria. Ficou ali parado por um tempo que não soube medir. Quando finalmente conseguiu se recompor, olhou pela janela mais uma vez. Liliana estava sentada numa cadeira velha, com a mão na barriga, sorrindo para uma senhora que contava alguma história. Ela parecia cansada, mas feliz. Havia paz naquele rosto, uma paz que Adriano nunca sentira. Ele se afastou devagar, voltou para o carro, sentou no banco e ficou parado, segurando o volante. Não ligou o motor. Não sabia para onde ir. Não sabia o que pensar. Tudo o que acreditava sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os motivos que moviam cada um, havia desmoronado naquela tarde. Liliana não queria nada dele. Não queria dinheiro, não queria favores, não queria reconhecimento. Ela apenas queria fazer o bem. E Adriano, que sempre acreditou que bondade era ingenuidade, que generosidade era fraqueza, que todo gesto tinha uma intenção oculta, estava diante da prova viva de que estava errado, completamente errado. Ele ligou o carro e voltou para casa. Mas não era mais o mesmo homem. Algo havia mudado, algo profundo e irreversível. E ele sabia que não poderia mais olhar para Liliana da mesma forma. Não poderia mais tratá-la com frieza. Não poderia mais fingir que ela era apenas a faxineira. Porque ela era muito mais do que isso. Era tudo o que ele nunca foi. Tudo o que nunca soube ser. Tudo o que talvez pudesse aprender a ser se tivesse coragem. Quando chegou em casa, Cecília estava na sala. Pai, onde você estava? Adriano olhou para a filha. Realmente olhou. E viu o que sempre estivera ali, mas que ele nunca quis ver. Uma menina sozinha, carente, pedindo amor de todas as formas possíveis. E ele, cego, surdo, ocupado demais consigo mesmo, nunca percebera. Eu estava resolvendo uma coisa importante, ele respondeu, a voz ainda embargada. Cecília inclinou a cabeça curiosa. Você está bem? Adriano se ajoelhou na frente da filha, segurou as mãozinhas dela. Não, mas vou ficar. Cecília não entendeu, mas sorriu. E naquele sorriso, Adriano viu esperança. Talvez ainda houvesse tempo. Talvez ele ainda pudesse consertar tudo. Talvez Liliana, sem saber, tivesse salvado não apenas aqueles idosos esquecidos no asilo, mas também a ele. E a filha que ele quase perdeu. A verdade era simples e devastadora. Ele havia passado a vida toda construindo um império, mas esquecera de construir uma família. E Liliana, a pessoa que ele tanto desconfiou, estava ensinando a ele o que realmente importava, sem cobrar nada, sem pedir nada, apenas sendo quem era. Ele não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordado, repassando cada cena que testemunhara no asilo, cada gesto de Liliana, cada sorriso arrancado daqueles rostos abandonados. E quanto mais pensava, mais a vergonha crescia dentro dele. Ele sempre se considerou um homem justo, pagava bem seus funcionários, cumpria a lei, fazia doações pontuais para instituições beneficentes, mais por isenção fiscal do que por real vontade de ajudar. Achava que isso bastava, achava que estava cumprindo seu papel na sociedade. Mas agora percebia que nunca havia olhado de verdade para o sofrimento alheio, nunca se importara,
nunca se envolvera. Mantinha tudo a uma distância segura, protegido pelo dinheiro e pela indiferença. E Liliana, com seu salário mínimo, fazia mais em uma tarde do que ele fizera a vida inteira. Quando o sol nasceu, Adriano já estava acordado. Tomou banho, vestiu-se e desceu para a cozinha. Liliana ainda não havia chegado. Ele preparou um café e ficou esperando, ansioso. Não sabia como agiria quando a visse. Deveria contar que a seguiu? Deveria fingir que nada aconteceu? Deveria pedir desculpas? A porta lateral se abriu. Liliana entrou, cumprimentou a cozinheira e foi direto para o armário pegar os materiais de limpeza. Estava com o rosto mais cansado do que o normal. Olheiras profundas, passos lentos. Adriano observou tudo. Ela não tinha carro. Pegava ônibus lotado, grávida, carregando peso. Trabalhava o dia inteiro. Ia para o asilo, cuidava de idosos e voltava para casa tarde da noite. Como ela ainda tinha forças para acordar cedo e voltar. Bom dia, Liliana, Adriano disse, tentando soar natural. Ela ergueu os olhos, surpresa de vê-lo na cozinha tão cedo. Bom dia, senhor Adriano. Você está bem? Parece cansada. Liliana sorriu de leve. Mas não era um sorriso verdadeiro. Era aquele tipo de sorriso que as pessoas usam para disfarçar o peso que carregam. Estou sim, só dormi mal. Por causa do bebê? Também. Adriano quis perguntar mais. Quis dizer que sabia de tudo. Quis oferecer ajuda. Mas as palavras não saíam. Ele não sabia como fazer isso. Não sabia como se conectar com as pessoas de forma genuína. Passara tanto tempo fechado em si mesmo que desaprendera a se abrir. Liliana pegou a vassoura e foi limpar a sala. Adriano ficou ali, parado, sentindo-se inútil. Ele precisava fazer algo. Mas o quê? Mais tarde, enquanto trabalhava no escritório, ele não conseguiu se concentrar. A imagem de Liliana no asilo voltava insistente. Ele via os idosos, abandonados, esquecidos, como se fossem lixo descartável. Via a mão dela segurando a mão trêmula de um senhor que chorava sozinho. Via a paciência infinita com que ela cuidava de cada um. E então, ele se perguntou, quantas pessoas ele havia descartado na vida? Quantos funcionários ele demitira sem pensar duas vezes? Quantas pessoas ele ignorara na rua? Quantas vidas ele cruzara sem ver? Adriano sempre pensara que sucesso era acumular, construir, crescer, mas nunca pensara em doar, em cuidar, em estar presente. Ele pegou o celular e digitou no buscador. Asilos comunitários Zona Oeste, São Paulo. Apareceram vários resultados. Lugares precários, mantidos com doações escassas, funcionando à base de voluntariado. Ele clicou em alguns, leu relatos, viu fotos. Aquela realidade sempre existiu, mas ele jamais prestara atenção. Adriano fechou o celular e esfregou o rosto com as mãos. Ele precisava fazer algo, mas não sabia como começar. Não queria que Liliana soubesse que a seguira. Não queria parecer invasivo, mas também não conseguia fingir que nada havia mudado. No final da tarde, quando Liliana estava prestes a sair, Adriano a chamou. Liliana, posso falar com você um momento? Ela parou, surpresa. Claro, senhor Adriano. Adriano respirou fundo. Decidiu arriscar. Eu sei que você tem um compromisso pessoal todas as tardes. E sei que você sai sempre no mesmo horário para isso. Liliana ficou tensa. Sim, e eu queria te pedir desculpas. Ela piscou confusa. Desculpas por quê? Por ter desconfiado de você, por ter te tratado com frieza, por não ter te dado o respeito que você merecia. Liliana ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. O senhor não precisa se desculpar. Eu entendo. Sou só a faxineira. É normal que o senhor não confie em mim. Não, não é normal. E você não é só a faxineira. Você é muito mais do que isso. Liliana desviou o olhar, desconfortável. Eu preciso ir, senhor Adriano. Eu sei. Só queria que soubesse que, se precisar de qualquer coisa, pode me pedir. Ela olhou para ele tentando entender de onde vinha aquilo, mas não perguntou.
apenas concordou e saiu. Adriano ficou parado, sentindo-se inadequado. Ele não sabia como consertar o que havia quebrado. Não sabia como reconquistar a confiança de alguém que ele nunca respeitou de verdade, mas sabia que precisava tentar. Naquela noite, Cecília perguntou algo que pegou Adriano desprevenido. Pai, por que a gente não ajuda as pessoas? Adriano ergueu os olhos do prato. Como assim? A tia Lili ajuda. Ela vai todo dia cuidar de velhinhos que ninguém quer. Por que a gente não faz isso? Adriano sentiu o coração apertar. Como você sabe disso? Ela me contou. Disse que tem um lugar onde os velhinhos ficam sozinhos e tristes. E que ela vai lá fazer eles sorrirem. Adriano ficou em silêncio. Cecília continuou. Eu queria ir com ela um dia. Será que ela deixa? Não sei, filha. Você acha que é legal ajudar os outros? Adriano olhou para a menina. Aquela pergunta simples carregava um peso imenso, porque a resposta não era sobre o que ele achava, era sobre quem ele era e quem ele queria que Cecília se tornasse. Acho que é a coisa mais importante que alguém pode fazer, ele respondeu, a voz firme. Cecília sorriu. Então a gente devia ajudar também, né? Adriano concordou. E naquele momento tomou uma decisão. Ele iria ao asilo, pessoalmente, não para espionar, não para julgar, mas para entender, para aprender, para, quem sabe, começar a ser um homem diferente, porque Liliana havia mostrado a ele algo que ninguém mais conseguira, que valor não se mede em dinheiro, que riqueza de verdade está em fazer a diferença na vida de alguém. E que talvez, só talvez, ele ainda tivesse tempo de se tornar alguém melhor. Alguém que Cecília pudesse admirar. Alguém que ele mesmo pudesse respeitar ao se olhar no espelho. Adriano começou a prestar mais atenção na filha. E quanto mais observava, mais percebia o óbvio. Cecília sempre soube quem realmente se importava com ela. As crianças têm esse dom. Elas não se deixam enganar por aparências ou por discursos vazios. Elas sentem. E Cecília sentia que Liliana a amava de verdade. Era sábado de manhã. Adriano desceu para a sala e encontrou Cecília desenhando na mesinha de centro. Ela estava concentrada, a língua de fora, típico dela quando se esforçava muito em algo. O que você está desenhando? Ele perguntou, sentando ao lado dela. Cecília levantou o papel. Havia 3 figuras. Uma mulher grávida, uma menina pequena e um homem alto. É a tia Lili, eu e você. Adriano sentiu um aperto no peito. Por que você desenhou a Liliana junto com a gente? Cecília deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. Porque ela faz parte da família. Mas ela não é da família, filha. Ela trabalha aqui. Cecília parou de pintar e olhou para o pai com aqueles olhos grandes e honestos. Mas ela gosta de mim de verdade, pai. As outras só fingem. Adriano não soube o que responder, porque ela estava certa, totalmente certa. E ele não tinha argumentos para negar aquela verdade simples e devastadora. As babás cuidam de você. Cuidar é diferente de gostar. A frase acertou Adriano como um soco no estômago. Cecília voltou a pintar tranquila, enquanto o pai ficava ali, paralisado, tentando processar o que acabara de ouvir. Como você sabe que ela gosta de você? Adriano perguntou a voz mais baixa. Porque ela olha para mim. Como assim? Ela olha de verdade, pai. As outras olham, mas não veem. A tia Lili vê. Ela sabe quando estou triste. Sabe quando estou com medo. Sabe quando estou feliz. E ela sempre pergunta se estou bem. Adriano sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que ele perguntara se a filha estava bem? Quando foi a última vez que ele realmente olhou para ela e viu o que estava sentindo? E o que mais ela faz que você gosta? Ele perguntou, precisando entender. Cecília pensou por um momento. Ela me abraça, de verdade. Não é aquele abraço rápido que as pessoas dão. É um abraço de ficar junto, sabe? Adriano não sabia, mas queria saber. E ela conta histórias. E me escuta quando eu falo. E não fica olhando para o celular quando estou falando. E ela sorri para mim e diz que eu sou especial.
Cada frase era uma acusação silenciosa, porque Adriano nunca fizera nada daquilo. Ele abraçava Cecília de forma mecânica, ouvia pela metade, passava mais tempo no celular do que com ela. Nunca dissera que ela era especial. Achava que isso era óbvio, mas não era. Você ama a Liliana? Adriano perguntou, a voz embargada. Cecília parou de pintar e olhou para o pai com seriedade. Eu amo sim. Ela é como uma mãe, mas melhor. Melhor como? Porque ela escolheu gostar de mim. A minha mãe de verdade não quis ficar comigo. Mas a tia Lili fica porque quer. Isso não é melhor? Adriano não conseguiu segurar. As lágrimas vieram sem aviso. Ele abraçou a filha com força, enterrando o rosto nos cabelos dela. Cecília ficou quieta, deixando o pai chorar. Ela não entendia direito o que estava acontecendo, mas sabia que era importante. Quando Adriano finalmente se soltou, limpou o rosto com as mãos. Desculpa, filha. Desculpa por não ter sido o pai que você merecia. Cecília colocou a mãozinha no rosto do pai. Você ainda pode ser, pai. A tia Lili sempre diz que nunca é tarde para recomeçar. Adriano sorriu no meio das lágrimas. Ela sabe das coisas, não é? É, por isso eu amo ela. Naquele momento, Adriano entendeu algo fundamental. Liliana não estava roubando o amor de Cecília. Estava preenchendo um vazio que ele mesmo criara. E em vez de sentir ciúme ou raiva, ele sentiu gratidão. Porque se não fosse por Liliana, Cecília teria crescido sem afeto nenhum. Pai, posso te pedir uma coisa? Claro. Não manda a tia Lili embora, nunca. Adriano segurou a mão da filha. Eu prometo. Cecília sorriu, tranquila, e voltou a pintar. Adriano ficou ali, observando a filha, e percebeu que ela já era mais madura emocionalmente do que ele. Porque Cecília entendia o que realmente importava. Entendia que amor não se compra, que presença é mais valiosa do que qualquer presente caro, que um abraço sincero vale mais do que 1000 palavras vazias. E quem havia ensinado isso a ela? Liliana, a mulher simples que ele quase desprezou. A única pessoa naquela casa que sabia o que era amar de verdade. Mais tarde, Adriano foi até o quarto de Cecília e encontrou um caderno embaixo da cama. Curioso, abriu. Eram desenhos, vários desenhos. Quase todos com Liliana. Liliana sorrindo, Liliana abraçando Cecília, Liliana segurando a mão da menina. Em alguns desenhos, Adriano também aparecia, mas sempre distante, sempre longe. A mensagem era clara. Adriano fechou o caderno e respirou fundo. Ele precisava mudar, não podia mais viver no automático, não podia mais ser apenas o provedor financeiro. Precisava ser pai, pai de verdade, e precisava aprender com Liliana. Porque ela, mesmo sendo jovem, mesmo estando grávida, mesmo tendo pouco, sabia mais sobre amor e cuidado do que ele jamais saberia. E se ele quisesse ser digno da filha que tinha, precisava seguir o exemplo daquela mulher incrível que a vida colocara no caminho dele. Naquela noite, quando Cecília já estava dormindo, Adriano entrou no quarto dela, sentou na beirada da cama e ficou olhando para o rosto tranquilo da menina. Ela respirava suave, abraçada com um ursinho de pelúcia que Liliana havia costurado quando o original rasgou. Adriano passou a mão nos cabelos de Cecília com delicadeza. Eu vou ser melhor, ele sussurrou. Eu prometo. E pela primeira vez em muito tempo, Adriano Fontes Leal sentiu que estava no caminho certo, porque ele havia descoberto algo que nenhum curso de negócios, nenhum livro de gestão, nenhuma palestra motivacional jamais ensinaria: que ser humano de verdade é estar presente, é cuidar, é amar. A mudança em Adriano era sutil, mas estava acontecendo. Ele passava mais tempo com Cecília. Fazia perguntas sobre o dia dela, jantava à mesa em vez de comer no escritório e tratava Liliana com respeito genuíno, não mais como funcionária invisível, mas como alguém que ele admirava profundamente. Mas o mundo ao redor dele não mudara, e isso se provaria de um jeito cruel numa noite que nenhum deles esqueceria. Adriano organizou um jantar de negócios na mansão. Eram 8 convidados.
Empresários influentes, investidores importantes, pessoas do mesmo círculo social dele. Ele queria fechar um acordo grande e aquela noite era estratégica. Contratou o serviço de buffet, mas pediu que Liliana ficasse para ajudar no que fosse necessário. Liliana aceitou, mesmo cansada. Ela estava no 8º mês de gravidez e cada movimento era um esforço. Mas precisava do dinheiro extra que Adriano oferecera pelo trabalho adicional. Os convidados chegaram pontualmente. Homens de terno caro, mulheres com vestidos de grife, perfumes importados, conversas sobre investimentos, viagens internacionais, propriedades. Adriano circulava pela sala, sorrindo, cumprimentando, fazendo o papel de anfitrião perfeito. Liliana estava na cozinha, ajudando a organizar as travessas que seriam servidas. Usava o uniforme simples de sempre. A barriga grande esticava o tecido. Ela prendera os cabelos num coque baixo e tentava manter a postura ereta, mesmo com as costas doendo. O jantar começou tranquilo. Os convidados elogiaram a comida, riram das piadas de Adriano, conversaram sobre o mercado. Tudo corria bem até que uma das convidadas, Elaine Brandão, uma empresária de 50 e poucos anos, dona de uma rede de salões de beleza, pediu mais vinho. Liliana atendeu prontamente. Pegou a garrafa e foi até a mesa. Inclinou-se com cuidado para servir Elaine. Mas a barriga grande dificultava o movimento. A manga da camisa de Liliana roçou levemente no copo de cristal da mulher, que tombou e derramou vinho tinto sobre a toalha branca. O silêncio foi imediato. Todos pararam de comer. Todos olharam para a mancha vermelha se espalhando pelo tecido caro. Liliana ficou paralisada, o rosto vermelho de vergonha. Eu sinto muito, senhora. Foi sem querer. Eu vou limpar agora. Elaine olhou para a mancha, depois para Liliana e soltou uma risada fria. Claro que foi sem querer. Como você ia conseguir servir com essa barriga enorme? Alguns convidados riram baixo. Outros desviaram o olhar constrangidos. Adriano sentiu o corpo enrijecer, mas não disse nada ainda. Estava tentando avaliar a situação. Liliana pegou um guardanapo e começou a secar a toalha. Desculpe mesmo, senhora, eu vou trocar a toalha agora. Mas Elaine não parou. Olha, querida, não sei quem te contratou grávida assim, mas foi uma péssima ideia. Você mal consegue se mexer. Devia estar em casa, descansando. Ou melhor ainda, procurando o pai dessa criança. A frase caiu como uma bomba. Liliana parou de secar a toalha. Ergueu os olhos devagar e havia dor ali. Dor profunda, mas também dignidade. Ela não baixou a cabeça. Não pediu desculpas novamente. Apenas ficou parada, segurando o guardanapo manchado de vinho. O pai do meu filho não está mais aqui, Liliana disse, a voz firme apesar do tremor. Mas isso não é problema seu. Elaine levantou uma das sobrancelhas, surpresa com a resposta. Ah, então é isso. Engravidou, o cara fugiu e agora está aqui, trabalhando grávida. Que história original. Mais risos, baixos, cruéis. Adriano sentiu a raiva subir como lava quente, mas antes que pudesse falar, Cecília apareceu na porta da sala de jantar. Ela deveria estar dormindo, mas o barulho a acordara. Estava de pijama, segurando o ursinho, e olhava para a cena com os olhos arregalados, assustados. Tia Lili, a voz dela saiu fraca. Liliana virou e viu a menina. O rosto dela se desfez por um segundo. Ela não queria que Cecília visse aquilo. Não queria que a menina presenciasse aquela humilhação. Elaine viu Cecília e sorriu, mas era um sorriso venenoso. Ah, a filha do Adriano, que gracinha. Deve ser bom ter alguém para brincar com você, né, querida? Mesmo que seja a faxineira. Cecília não respondeu. Apenas olhou para o pai, esperando que ele fizesse algo. Esperando que ele defendesse Liliana. Esperando que ele fosse o homem que ela precisava que ele fosse. E Adriano finalmente agiu. Ele se levantou devagar. A cadeira raspou no chão com um barulho seco. Todos os olhares se voltaram para ele. O silêncio ficou denso, pesado.
Adriano olhou para Elaine com uma frieza que ela nunca vira antes. Elaine, você precisa sair da minha casa, agora. A mulher piscou confusa. O quê? Você me ouviu. Saia e leve sua falta de educação com você. Adriano, você está brincando, né? Foi só uma piada. Não foi piada, foi desrespeito. E eu não aceito desrespeito na minha casa, principalmente com alguém que vale 100 vezes mais do que você. Elaine ficou vermelha. Os outros convidados se olharam sem saber o que fazer. Você está me expulsando por causa de uma funcionária? Estou te expulsando porque você é uma pessoa horrível. E eu não quero pessoas horríveis perto da minha filha. Adriano olhou ao redor da mesa. Aliás, todos vocês podem ir embora. O jantar acabou. Houve um burburinho, protestos baixos. Mas ninguém ousou desafiar Adriano. Eles conheciam aquele olhar. Era o olhar de quem não voltaria atrás. Um por um, os convidados se levantaram e saíram. Alguns murmurando desculpas, outros apenas furiosos. Quando o último saiu, Adriano se virou para Liliana. Ela estava parada no mesmo lugar, ainda segurando o guardanapo. Lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto dela. Não eram lágrimas de raiva. Eram lágrimas de quem finalmente se sentiu vista, defendida, respeitada. Cecília correu e abraçou as pernas de Liliana. Não chora, tia Lili. Você é a melhor pessoa do mundo. Liliana se agachou com dificuldade e abraçou a menina. E ali, naquele abraço, havia mais amor do que em qualquer jantar caro, em qualquer negócio milionário, em qualquer conquista que Adriano já tivera. Ele se aproximou devagar. Liliana, me desculpe. Eu deveria ter impedido aquilo antes. Ela olhou para ele, limpando as lágrimas. O senhor não precisa se desculpar. O senhor me defendeu. Ninguém nunca fez isso por mim. Então está na hora de alguém fazer. Adriano estendeu a mão. Liliana olhou para ela, hesitante. Depois aceitou. E naquele aperto de mão simples, algo mudou. Não eram mais patrão e empregada. Eram duas pessoas que se respeitavam, que se viam, que se importavam. E Cecília, ali no meio, era a prova viva de que o amor verdadeiro não escolhe classe social. Não escolhe sobrenome. Não escolhe conta bancária. O amor escolhe quem cuida, quem fica, quem olha de verdade. E naquela noite, Adriano finalmente entendeu isso. Depois daquela noite, algo definitivo mudou em Adriano Fontes Leal. Não era mais apenas um incômodo ou uma reflexão passageira. Era uma transformação profunda, irreversível. Ele não conseguia mais voltar a ser quem era antes. E não queria. Pela primeira vez na vida, Adriano entendia que poder de verdade não estava em dominar, mas em servir. Nos dias seguintes ao jantar, a notícia se espalhou rapidamente pelo círculo social de Adriano. Ele expulsara convidados importantes por causa de uma faxineira. Os comentários eram cruéis, sarcásticos. Alguns o chamavam de louco. Outros diziam que ele estava tendo um colapso nervoso. Alguns até insinuavam que ele estava envolvido romanticamente com Liliana, o que explicaria a reação exagerada. Adriano ignorou tudo. Pela primeira vez, ele não se importava com a opinião alheia, não se importava com a reputação, não se importava com os contratos que poderiam ser perdidos, porque havia descoberto algo muito maior. Integridade vale mais do que aceitação social. Ele chamou Liliana para uma conversa. Eles se sentaram na sala, numa tarde tranquila. Cecília estava na escola. A casa estava silenciosa. Liliana parecia apreensiva, como se esperasse uma bronca ou até demissão. Liliana, eu sei onde você vai todos os dias. Adriano começou direto. Ela ficou pálida. O senhor me seguiu? Sim, e me desculpe por isso. Foi invasivo, foi errado, mas foi a melhor coisa que já fiz. Liliana parou confusa. Como assim? Porque eu vi quem você realmente é. Vi o que você faz por aquelas pessoas, e isso me transformou. Ela baixou os olhos, sem saber o que dizer. Eu só faço o que posso, senhor Adriano. Não é grande coisa. É grande coisa, sim. É tudo.
e eu quero ajudar. Liliana ergueu os olhos, surpresa. Ajudar como? Quero investir no asilo, reformar o prédio, contratar mais funcionários, comprar equipamentos, garantir remédios, comida de qualidade, tudo o que for necessário. Liliana ficou em silêncio por um longo momento. Depois balançou a cabeça. O senhor não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. E tem uma condição. Ela ficou tensa. Qual? Você continua sendo a líder de tudo. Eu entro com o dinheiro, mas você comanda. Porque você sabe o que eles precisam, você sabe como cuidar deles. Eu não sei. Ainda. Liliana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Por que o senhor está fazendo isso? Adriano respirou fundo. Porque você me mostrou que eu estava vivendo errado. Eu passei a vida inteira acumulando, construindo, conquistando, mas nunca olhei para trás para ver quem ficou para trás. Você me ensinou que riqueza de verdade não está no que você tem, mas no que você dá. Liliana limpou as lágrimas. Eu não ensinei nada, senhor Adriano. Eu só faço o que meu coração manda. Então, seu coração é melhor do que o meu jamais foi. Eles ficaram em silêncio. Um silêncio confortável, cheio de respeito mútuo, cheio de entendimento. Eu aceito, Liliana disse finalmente, mas com uma condição também. Qual? Que o senhor vá lá, pessoalmente, conheça as pessoas, escute as histórias delas, porque dinheiro sem presença não muda nada. Adriano concordou. Eu vou. E foi. No sábado seguinte, Adriano, Cecília e Liliana foram juntos ao asilo. Era a primeira vez que Adriano voltava depois de ter espionado Liliana naquele dia que mudara tudo. Mas agora era diferente. Ele não estava escondido, não estava julgando. Estava ali para aprender, para entender, para, quem sabe, começar a consertar parte do estrago que sua indiferença causara ao longo da vida. Os idosos receberam Liliana com festa, sorrisos, abraços, palavras de carinho. E quando viram que ela trazia um homem e uma criança, ficaram curiosos. Dona Marta, esse é o senhor Adriano e essa é a Cecília. Liliana apresentou. A senhora idosa de 78 anos olhou para Adriano com desconfiança. Você é rico? Adriano não esperava a pergunta tão direta. Sou. E veio aqui para quê? Tirar foto e postar na internet? Adriano sentiu o golpe, mas merecido. Não, vim porque a Liliana me ensinou que eu estava vivendo errado e eu quero ajudar. Dona Marta estudou o rosto dele por um longo momento, depois sorriu. Então você não é rico, você tem dinheiro, mas não é rico, porque gente rica de verdade não precisa aprender a ajudar, já nasce sabendo. Adriano baixou a cabeça. Ela estava certa. Cecília se aproximou de Dona Marta e estendeu a mão. Oi, eu sou amiga da tia Lili. Posso ser sua amiga também? O rosto da senhora se iluminou. Claro, minha filha. Vem aqui, vem. Cecília sentou ao lado dela e começou a conversar. Dona Marta segurou a mãozinha da menina como quem segura um tesouro frágil. E Adriano percebeu, aquelas pessoas não precisavam apenas de dinheiro, precisavam de presença, de afeto, de serem vistas. Ele passou o resto da tarde ali. Conversou com seu antero, um senhor de 82 anos que não falava com ninguém havia meses. Ouviu a história de Dona Noêmia, que chorou ao contar como os filhos a abandonaram. Ajudou a servir almoço. Segurou mãos trêmulas. Em cada gesto, em cada palavra, Adriano sentia que estava finalmente fazendo algo que importava de verdade. Quando saíram, já era tarde. Cecília estava cansada, mas feliz. Pai, a gente pode voltar sempre? Adriano olhou para a filha e sorriu. Sempre. Liliana observava tudo em silêncio. E havia gratidão naquele olhar. Mas também algo mais. Esperança. Porque se um homem como Adriano podia mudar, então qualquer um podia. Naquela noite, Adriano não conseguiu dormir. Ficou pensando nas histórias que ouvira.
nas mãos que segurara, nos sorrisos que vira, e percebeu que passara 42 anos de vida sem viver de verdade. Passara 42 anos acumulando coisas vazias, enquanto pessoas reais, com histórias reais, eram esquecidas. Mas agora ele sabia. E agora ele faria diferente, porque Liliana lhe dera o maior presente que alguém pode dar: a chance de recomeçar, a chance de ser melhor, a chance de deixar um legado que não fosse apenas financeiro, mas humano. E ele não desperdiçaria essa chance. Adriano não perdeu tempo. Na segunda-feira seguinte, reuniu sua equipe jurídica e financeira. Disse que queria criar um fundo permanente para o asilo comunitário da Zona Oeste. Não seria uma doação pontual, seria um compromisso de longo prazo, com estrutura, planejamento e acompanhamento sério. Alguns sócios tentaram dissuadi-lo, argumentando que aquilo não traria retorno financeiro. Adriano respondeu com uma frase que ninguém esperava ouvir dele: nem tudo na vida precisa dar lucro. A reforma começou 3 semanas depois. Adriano contratou engenheiros, pedreiros, eletricistas. Mandou trocar a fiação antiga, que representava risco de incêndio. Reformou os banheiros, pintou as paredes, trocou as camas, comprou colchões ortopédicos adequados para idosos, instalou ar-condicionado, reformou a cozinha e contratou uma nutricionista para elaborar um cardápio balanceado. Mas o mais importante, contratou mais cuidadores, pessoas treinadas, gentis, que realmente se importavam. Liliana participou de todas as entrevistas. Ela sabia identificar quem tinha vocação verdadeira e quem estava ali apenas pelo salário. E Adriano confiava totalmente no julgamento dela. Os idosos não acreditavam no que estava acontecendo. Dona Marta chorava todos os dias. Dizia que era um milagre, que Deus finalmente olhara para eles. Seu Antero, que vivia calado, começou a falar novamente. Dona Noêmia ria enquanto ajudava a escolher as cores das cortinas novas. Mas Adriano fez questão de deixar algo claro para todos os envolvidos. Aquilo não era sobre ele, era sobre Liliana. Ela era a alma daquele lugar. Ela era o coração que mantinha tudo vivo. Ele era apenas o recurso. E recursos sem alma não salvam ninguém. Liliana, no entanto, recusou qualquer tipo de homenagem ou reconhecimento público. Não queria placa com seu nome, não queria aparecer em matérias de jornal. Não queria ser chamada de heroína. Ela apenas queria continuar fazendo o que sempre fizera: cuidar. Adriano a respeitou, e isso a fez admirá-lo ainda mais. Um dia, enquanto supervisionavam a instalação de uma rampa de acessibilidade, Liliana olhou para Adriano e perguntou algo que estava entalado há semanas. Por que o senhor realmente está fazendo isso? Adriano parou e a encarou. Eu já te disse, você me transformou, mas o senhor tinha tudo: dinheiro, poder, respeito. Por que jogar isso fora por causa de gente que a sociedade esqueceu? Adriano sorriu, um sorriso triste. Porque eu descobri que ter tudo e não ser nada é a pior solidão que existe. Eu tinha dinheiro, Liliana, mas não tinha vida. Tinha poder, mas não tinha propósito. Tinha respeito, mas não tinha amor. Você me mostrou que eu estava vazio. E eu não quero morrer vazio. Liliana sentiu um aperto no peito. O senhor não está mais vazio. Não, graças a você. Ela desviou o olhar, constrangida. Eu não fiz nada demais. Fez sim. Você salvou 3 vidas, a minha, a da Cecília e a sua própria. Porque se você continuasse carregando o mundo sozinha, uma hora ia desmoronar. Liliana não respondeu, mas sabia que ele estava certo. Cecília se tornou presença constante no asilo. Ela visitava todo sábado com o pai, levava desenhos para os idosos, cantava músicas que aprendera na escola, sentava no colo de Dona Marta e ouvia histórias antigas, ajudava seu Antero a fazer palavras cruzadas. E em cada visita, ela aprendia algo que nenhuma escola cara jamais ensinaria: empatia, compaixão,
respeito pelos mais velhos. Adriano observava a filha com orgulho. Ela estava crescendo com valores que ele nunca teve. Estava aprendendo que servir não é rebaixar-se, mas elevar-se. Que cuidar dos outros não é fraqueza, mas força. E tudo isso graças a Liliana. Um mês depois da reforma, o asilo ficou irreconhecível. Não era mais um lugar de abandono. Era um lar. Tinha vida. Tinha cor. Tinha calor humano. Os idosos tinham atividades diárias, fisioterapia, aulas de artesanato, sessões de música, jardinagem. Eles voltaram a se sentir úteis, voltaram a se sentir vivos. E Adriano entendeu algo fundamental. Ele não estava ajudando apenas aqueles idosos. Estava ajudando a si mesmo. Cada visita, cada conversa, cada gesto de cuidado o curava de anos de frieza e indiferença. Ele começou a levar sócios e clientes para conhecer o asilo. No começo, eles iam por obrigação, mas sempre saíam transformados. Alguns se ofereciam para ajudar, outros faziam doações, outros se voluntariavam. O asilo virou um exemplo. Outras instituições começaram a procurar Adriano pedindo orientação. Ele criou uma rede de apoio, um modelo que poderia ser replicado. E Liliana estava no centro de tudo, coordenando, orientando, cuidando. O bebê dela estava para nascer. Adriano insistiu que ela parasse de trabalhar, mas Liliana recusou. Disse que o asilo a mantinha viva, que cuidar dos idosos lhe dava propósito. E Adriano não insistiu. Ele aprendera a respeitar as escolhas dela, mas fez algo que surpreendeu a todos. Ofereceu a Liliana uma casa simples, mas